mais um podcast Fôlego 10 para vocês. E hoje estamos aqui com uma pessoa que é referência na canoagem aqui na cidade de Brotas e no Brasil todo. Vamos conversar um pouquinho sobre modalidades, sobre o histórico de atleta dele e sobre a questão de condicionamento físico, que vale a pena entrar aí e falar como dica para vocês também que de repente quiserem, a criançada, adultos que quiserem estar acompanhando essas modalidades para de repente estar aprendendo e entrar em contato com ele ou com alguém da sua cidade, mas vale a pena. Não é, infelizmente, ainda não é um esporte de visão no Brasil, mas está crescendo muito, eu tenho acompanhado de um tempo para cá, e aí a gente vai falar hoje, mas antes de apresentar, queria falar para vocês que estão aí, se inscrevam no canal, porque toda segunda-feira a gente tem uma entrevista ou uma dica de saúde e esporte para vocês. Rafa, obrigado de ter vindo aí, tá? Queria que você se apresentasse para a galera, falasse rapidinho, de repente, aí da sua história em relação ao esporte e vamos bater esse papo aí, falar da canoagem. Perfeito, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, meu nome é Rafael Barbieri, eu faço canoagem desde 1991, né? Foi quando eu comecei. Já participei por várias modalidades, não sei se vocês sabem, a canoagem tem diversas modalidades, algumas olímpicas, algumas não olímpicas. Então, a canoagem velocidade, que é aquela canoagem de água parada, com os caiaques bem compridos, tem o próprio rafting, é a modalidade da canoagem, a gente tem surf, a gente tem maratona, que são provas longas. A gente tem o slalom, que é aquela prova em corredeiras, onde a gente tem que passar pelas balizas. Que teve nas Olimpíadas, não foi? Tem na Olimpíada. Velocidade também é olímpico. Agora o kayak cross também é olímpico, que é uma prova onde saem de uma rampa 4 canoístas, eles têm que passar por umas balizas. É uma prova mais fácil do que o slalom, porque quem chega primeiro ganha. Já no slalom tem uma pontuação, é um pouco mais complicado. O kayak cross, ele representa, em um parênteses aí, ele representa a vontade do Comitê Olímpico de colocar atividades mais impactantes, como escalada, surf, skate, kayak cross, porque ele está tentando pegar um pouco mais o público jovem, que não aguenta ficar olhando uma maratona de 40 quilômetros. Né? Sim. Então, acaba que essas modalidades estão sendo acionadas. Né? Além dessas que eu falei, a gente tem a descida, que é só descida de rio, sem descida de 10, 12, 20 quilômetros. Corrida mesmo. Também é uma modalidade. Também é uma modalidade. Olha que legal. A gente tem o oceânico, que são provas longas, confunde um pouco com a maratona. E a gente tem o surf e o kayak polo. O kayak polo é essa modalidade que eu optei por praticar, já que eu era de São Paulo. Tinha que ser uma mais urbana. Né? O primeiro campeonato da minha vida foi aqui em Brotas. Foi em 1991, eu tinha 13 anos. Depois foi em 95, com 15 anos, praticamente desse virado ali no Parque dos Saltos, né? E aí eu comecei a competir com o pessoal de Piracicaba, com o pessoal do Rio Grande do Sul, lá de Três Coroas, que é um dos polos mais fortes de slalom, e acabou que ficava meio injusto, eu morando na cidade, competindo com o pessoal do Rio. E aí apareceu essa modalidade do kayak polo, aqui no Brasil em 93, ele existe na Europa faz mais de 70 anos, tem umas divergências se nasceu na Alemanha ou se nasceu na Inglaterra, e eu comecei aí. Meu primeiro mundial foi em 96 na Austrália. Olha, 96 você tinha quantos 18. anos? 18 anos. E eu já remava em Sheffield, no Mundial de Sheffield, que foi na Inglaterra, mas a gente não conseguiu recurso. E aí, na época dos governos Fernando Henrique, Plano Real, a gente tinha subsídio do governo para viajar. Né? Todas as modalidades, não importava se era olímpica ou não olímpica. Desde o segundo ano do mandato do Lula, do primeiro mandato do Lula, eles começaram a só investir em esportes olímpicos. Sim. A gente não tinha mais dinheiro dos bingos, que teve uma época que o bingo passava dinheiro para a confederação, né? E acabou que só os olímpicos hoje têm apoio. Então, as modalidades mais divulgadas é o slalom, é o kayak cross e a velocidade. Tem o Ezaquias, que ganhou medalha, sim, né? Verdade. Que é um baiano arretado lá. E eu acompanho. No slalom tem a Ana Sati, lá tem o PP, né? E agora estão despontando alguns nomes no kayak cross, inclusive aqui de Brotas. O Lucas é super bom, o Zulu já foi, eu já participei de provas dessas nacionais.
e a modalidade tem crescido bastante. Legal. Você comentou que fez a primeira competição sua foi com 13 anos. 13 anos. Quem que incentivava isso em Brotas aqui? Você tem uma... Na você verdade... lembra? Ou já você sempre praticou e só entrou assim? Na verdade, quando eu comecei, eu remava por Juquitiba. Eu morava em São Paulo, Juquitiba é 70 quilômetros da capital, e eu de final de semana remava lá. O primeiro campeonato que eu vim foi o Ju de Francisco, que trouxe. Inclusive tem uns vídeos na internet, vocês podem procurar. Tem Globo Esporte e tal, e mostrando as corredeiras aqui. E foi quando o Brotas começou a aparecer no cenário nacional. Né? Brotas usou bem nessa época o esporte para mostrar a Equicanto, para mostrar os destinos, e acabou que a gente, naquela época não tinha tanta internet, a gente despontou, né? Brotas despontou como um cenário nacional de atividades ao ar livre e rafting, etc. Legal. Para quem não sabe aí, né, na verdade a gente está gravando, o nosso estúdio é em Brotas. E Brotas é uma referência, né, Rafa, do turismo no Brasil todo. Recebe muitos turistas para os esportes radicais, né? Então eu tenho que explicar porque na verdade esse vídeo vai para o mundo inteiro, né? Sim. E para quem não conhece Brotas, até convido. E o Rafa, ele é hoje um empresário aqui da cidade que trabalha com turismo, né, Rafa? Sim, sim. Pela história na canoagem, eu acabei fazendo faculdade de Educação Física, como você, lá em São Paulo. E quando eu me formei, eu vim para cá abrir uma agência de turismo e eu trabalho com turismo, com hotelaria, né? Hoje, o turismo movimenta muito aqui a cidade. Sim. E o esporte, Brotas, não sei se vocês sabem, ela já foi 11 vezes campeã mundial de rafting. Né? Não é muito divulgado, mas a equipe de Brotas, a gente produziu um tipo de remada lá em 2000 que foi precursor no mundo e o mundo copia e vem equipes do resto do mundo vir aqui aprender. Então a modalidade do rafting, o Brasil ele tem que ter bastante orgulho do rafting. Legal, não, com certeza. Infelizmente no Brasil a gente tem um pouco a cultura de que o futebol é o esporte, né? E a gente tem visto, eu pelo menos, eu falo que quando eu tinha, sei lá, 15 anos, você deve ter a mesma idade que eu mais ou menos, há 30 anos atrás, eu tinha aqui em Brotas, que eu vim para cá com 3 anos, a opção de futebol e vôlei, né? Hoje a gente tem muita opção, muita opção. E esses esportes que estão tendo aí esse crescimento, o atletismo, canoagem, o rafting, está crescendo, mas ainda não está crescendo o suficiente para mostrar a capacidade do brasileiro aqui, né? E o rafting, o que você comentou, eles foram, se eu não me engano, foram em 12 mundiais e 11 eles ganharam, não foi isso? Sim. Então, olha a qualidade do brasileiro e do brotense aqui, no caso, nessa modalidade rafting, né? Então, precisava ser divulgado isso, mais divulgado, né? E na canoagem você tem o pessoal lá da Bahia, que se destaca bastante, o pessoal da Amazônia, o pessoal do Rio Grande do Sul, que é bem forte na canoagem slalom, inclusive os técnicos do Chile, de outros países são brasileiros, né, que eram atletas. Então, assim, a canoagem, a gente é um país com muita água, né, e a gente tem essa possibilidade com o clima que você pode treinar o ano inteiro. O kayak polo, que é a modalidade que eu mais pratico, ele nasceu da dificuldade de você remar em rios na Europa, na época do inverno. Então o pessoal ia treinar em piscina, colocou uma bola e aí nasceu um outro esporte. Aqui a gente não tem essa dificuldade. Você pode treinar o ano inteiro, né? E sem uma roupa para água de gelo, né? Para uma água mais fria. Então a gente tem um país bem abençoado para esses esportes. Legal. Né? Agora a gente vê a Raíssa no skate, até então não via. Né? Pois é. É o que estava acontecendo. Muitos esportes estão aparecendo aí, né? E campeões e pessoal bom, né? O brasileiro tem essa facilidade para o esporte, né? Então precisa só ser um pouco mais divulgado. Ô Rafa, fala para mim, de todas as modalidades que você fez, que você citou, com qual delas você já foi campeão em algum momento, assim, desde 13 anos de idade aí? Como eu comecei novo, acabou que muitos esportes estavam começando, né? Então, por exemplo, eu fui campeão de rafting, fui terceiro no Brasileiro, primeiro no Paulista, não tinha nem o pessoal de Brotas remando ainda, né? Então era fácil, agora é bem mais difícil. Eu fui campeão pan-americano de kayak polo algumas vezes, de slalom fui terceiro lugar. Tem uma modalidade que não existe mais competição, que é o rodeio,
que é você entra numa onda no rio e fica fazendo manobras com caiaque. Né? Essa eu também fui campeão brasileiro no passado. Mas assim, o negócio é que quando você tem condicionamento físico, né? Quando você tem treinamento muito puxado, você acaba se destacando nas outras modalidades também, né? Sim. Por mais que você não se dedique tanto, é tudo canoagem, né? Sim, A sim. musculatura usada, lógico, não dá para você comparar uma prova de velocidade que demora 30, 40 segundos com uma maratona que demora 4 horas. São Sem competências dúvida. diferentes. Mas aí a musculatura já tá acostumada, né? Já é uma musculatura que você trabalha, você só precisa mudar o seu treino, né? A gente tem da mesma forma que a gente tem o atletismo, que a gente vê o pessoal fazer tiro de 100 metros, 200, 400, e tem a maratona de 42 km, tem as estruturas físicas, né, de cada modalidade do caiaque também. Eu vou tentar ver aí com o pessoal aqui, os nossos assessores do fundo aí, se eles conseguem pôr algumas imagens para vocês, né, sobre o que é o caiaque, né, de repente o Rafa cede pra gente aí algumas imagens depois. Claro. Peguei eles de surpresa aqui. E pro pessoal entender, porque o caiaque, ele é mais ou menos o tamanho de uma mesa que a pessoa entra e a perna fica dentro, né? Olha, e tem um remo que... vários tipos de caiaque. Né? Né? Na verdade tem isso, né? Porque Tem eles vários foram se tipos. aprimorando. Então, por exemplo, um caiaque de velocidade tem caiaque de 14 metros. Olha, eu não sabia disso. O pessoal confunde até com barco a remo, né? Que é um caiaque para andar reto. Ele é difícil de você ficar parado em cima dele. É como uma bike, né? Se você não rema, você vira, né? Já um caiaque de caiaque polo é um caiaque de 3 metros, feito para manobrar e ter velocidade, né? Já um caiaque de slalom é um caiaque baixo volume. Ele é feito só para manobrar, né? Ele desenvolve velocidade, sim, mas sempre com uma água batendo nele. Então, são designs diferentes. Sim. Mas tudo sempre precisa de um remo, de uma saia, que é a proteção contra respingo, né? e tal, e de um caiaque. Mas, por exemplo, até o remo de velocidade, ele é parecido com uma colher, né? Ele é feito para pegar mais água a cada remada. Passar água e puxar. Porque ele só rema para frente. Se remar forte para trás, ele quebra. Porque ele não tem resistência para remar ré. Né? Já um remo de corredeira, ele tem funciona em todas as posições. Então, tem vários equipamentos. É um esporte muito... Depende muito dos equipamentos que você tem. Sim. Né? Outra dificuldade. A gente tem muito incentivo para velocidade slalom, tem escolinha, tem milhões que o COB repassa para a Confederação Brasileira para essas modalidades. Então, você acaba, mesmo sem ter recurso, como o pessoal lá da Bahia, entra num barco bom, com remo bom. Lá em Foz do Iguaçu tem bastante incentivo também, por causa da Itaipu. A gente fez um campeonato Foz do Iguaçu sub-12. A gente teve 40 equipes. Que legal. Sub-12, só com o pessoal lá do projeto da Itaipu, de caiaque polo. Sim. Que é uma modalidade que muito pouca gente conhece. Aliás, o pessoal pode pôr um videozinho aí. Vamos pôr. Eles que se viram de editar ali. Ô, Rafa, antes de entrar na questão de condicionamento físico, eu queria fazer um parêntese aí, porque todas as modalidades, a gente tem a modalidade olímpica e a paralímpica, né? Sim. Você tem um histórico aí de uma lesão, né? Eu queria que você explicasse, e de repente, não sei se vai dar para mostrar ou não, mas de repente falar, porque você hoje tem uma condição de deficiente físico, né? Sim. Uma condição não é bem esse o termo, mas eu queria que você explicasse a sua questão física e se isso interfere até hoje, porque até hoje você rema, até hoje você pratica, né? Sim. E se isso interfere em alguma coisa nessa questão aí. Inclusive o paralímpico, a canoagem hoje, velocidade, que é essa canoagem olímpica, tem o K1, K2, K3, K4, tem a canoa, a C1, a C2, a gente é referência no mundo. Os meninos estão ganhando todas as provas. Olha isso. Tinha um treinador que morreu no Covid, chama Jesus, ele tinha uma técnica que ele passou para o Lauro, que é o treinador atual da seleção brasileira, e eles estão ganhando tudo, inclusive tudo no para. Então, o Brasil é uma potência paralímpica, mas não é só na canoagem. Sim, isso eu concordo. Em todos várias modalidades. É investimento. O governo ele tem o Comitê Paralímpico, que recebe uma verba considerável. No resto do mundo, como muitas vezes depende de patrocínio, o Paralímpico não tem tanta visibilidade. Mas no Brasil, como é aportado pelo governo, então, assim, se investir, nasce medalha de ouro. Com certeza. O problema é a falta de investimento mesmo. Bom, passando para o meu caso,
É assim, eu trabalho com aventura, né? E em 2011 eu estava montando um bungee jump, né? Estava construindo uma estrutura. Bungee jump é aquela atividade que você pula e tem um elástico no pé e você vai. Ah, o bang jump. Isso. Ah, entendi. É que você, acho que você falou outras línguas e você usou. Estava montando um bungee jump. E aí eu, no meio da montagem, um pouco de pressa e tal, acabei fazendo um procedimento errado e eu tive uma queda. Eu estava a uns 25 metros de altura, mas eu não caí no chão, eu estava com uma corda de backup, no meio de duas montanhas. Então, quando eu caí, eu balancei e bati na parede. Nossa. Entendeu? E Isso aí, há quanto tempo atrás, mais ou menos? foi 2011, faz 14 anos? Sim. 15, vai fazer 15 anos em maio. E Né? aí? E aí, na hora que eu... É incrível como você parece que está lento, mas você está bem rápido. Né? Então, eu achei que eu ia conseguir pousar, né, na pedra, e na hora que eu encostei, o pé quebrou de lado e eu caí no chão. Né? Então, meu pé direito ele virou para o lado. Né? Ele ficou Quebrou em L, mesmo. assim, para fora. E, bom, liguei para o bombeiro tal, liguei pro... Isso foi em Brotas. Foi em Brotas. Pegava celular, né? Foi engraçado que eu liguei para os bombeiros, eles falaram, não, nós estamos atendendo uma ocorrência do incêndio, depois a gente vai aí. Eu falei, não, beleza. Aí já ligou o dono da terra para mim, falando, ô Rafa, você está sabendo de um acidente de uma pessoa que morreu queimada na cachoeira? Eu falei, acho que o pessoal que está ouvindo o rádio do bombeiro misturou as informações. Né? Do acidente na cachoeira que a pessoa morreu queimada. Não, é um incêndio e o acidente na cachoeira, são coisas diferentes. E meu tio, ele é ortopedista. Então, eu liguei para ele lá em São Paulo e falei, olha, tá assim, assim, assim. Daí ele falou, então nem deixa mexer aí, vem para cá. Daí eu fui pro Hospital Nipo, lá em São Paulo. Aí tinha um japonês que me operou e ele conseguiu reestruturar, porque, como foi uma pancada, os ossos do pé, os próximos do tornozelo, né, e da perna, eles explodiram, né? Então, ficou muito pedacinho, né? Ele reconstruiu, mas eu perdi as cartilagens, que evitam o choque de um osso com o outro. Então, no pós-operatório... A dor era... na verdade, o desconforto, porque assim, parado não doía, né? Mas quando você andava, esse osso com osso, ele inflamava. Então, eu tinha uma inflamação constante no tornozelo, né? Então, e assim, enfim, essa limitação era ruim. Então, não era só a dor, que era uma dorzinha que te deixa estressado, né? Porque dói o dia inteiro, né? A dor é estressante. Sua mulher fala, vê um copo de água, você quer jogar um copo de água nela, né? Porque você não quer ir buscar, né? E aí, mas assim, você vai ensinar seu filho a andar de bike, você não consegue correr atrás da bike, né? Então, essa limitação fez eu optar pela amputação, né? Então, eu amputei a perna entre o joelho e o tornozelo e eu pus uma prótese. Então, eu amputei em 11 de julho, ou 17 de julho de 2018. Então você aguentou ainda 7 anos ainda com essa lesão e essa dor. Porque tinha uma esperança de aparecer alguma tecnologia que resolvesse, né? E aí não deu, chegou no momento de fazer a artrodese, que aí você trava a articulação e para a dor. Se você trava a articulação, você põe um parafuso e os ossos eles se juntam com o do pé. Então você fica com um osso só que vai do joelho até os dedos do pé. E aí você fica mancando o resto da vida, né? Mancando, aí depois ferra o joelho, aí depois atrapalha o quadril, aí depois atrapalha as costas. Então amputar foi uma opção mais inteligente, né? Então eu amputei e aí eu protetizei um mês depois, porque por ser atleta, por ser uma cirurgia eletiva, você tem menos tempo, você tem mais uma recuperação mais rápida, né? Então eu protetizei em agosto. Fui para o Pan-Americano em novembro, a gente ganhou, por Sul-Americano, a gente ganhou o Sul-Americano, né? Já de prótese, mas não paralímpico, o Sul-Americano comum. Eu acabei não entrando no esporte paralímpico. Mas consideraria, por mais que você não use o pé ali, né? Não, você tem a modalidade paralímpica, sim. Porque você usa o pé, né? Na verdade, toda a força da remada ela é passada para o caiaque através do fincapé. Não sabia disso. Então você usa o pé, lógico, não usa tanto quanto o braço, mas é muito importante essa transmissão para o barco da força que você está fazendo no tronco, no membro superior. Então, eu até remei um campeonato brasileiro paralímpico, porque tinha um
cara da faculdade lá, um técnico que queria que eu remasse. Peguei quarto, quinto, mas não é fácil. Né? Ele falou, você vai chegar lá e vai ganhar fácil. Imagina, os atletas paralímpicos são atletas. Não é cara Vivem disso, né? Não é cara que cortou um pedaço e vai lá ganhar alguma coisa. Não, é atleta muito Forte. bom, muito bom, né? Então, e eu não gosto de velocidade, que é essa modalidade paralímpica. Né? Eu acho meio monótono. Você ficar remando na água parada. Eu sou um cara um pouco mais agitado, um pouco mais ansioso. Então, acaba que a velocidade não é muito minha praia. Então, eu só tive essa experiência no Paralímpico. Já me chamaram para a equipe de rafting, tudo, mas eu não vejo sentido, né? Porque não vejo diferença, Sim. né? De competir o esporte convencional. Sim. Bom, então isso não te impediu, você faz atividade até hoje, e eu queria saber o seguinte, você está com quantos anos hoje? Deixa eu na HD aqui. 47, 48 vou fazer. 47, 48. Desde os 13 você pratica. Uhum. Desde sempre, você teve um ensinamento, desde os 13 anos, em relação a condicionamento físico? Porque qualquer modalidade hoje você usa o esforço físico, musculatura. Como é que era essa questão do condicionamento físico lá atrás? Vamos começar lá atrás. Você tinha uma referência? Quem te passava essa informação? Passava uma informação mais adequada para você melhorar o rendimento ali? Então, quando eu vim para Brotas, lá em 91, não. Né? Era uma escolinha de canoagem. Depois que, lá para 93, eles já tinham uns treinos focados no anaeróbico, umas coisas um pouco mais a cara porque o slalom são provas de 2 minutos, 2 minutos e 40, né? Elas não passam disso. Aí eu entrei na seleção brasileira. Quando a gente entrei na seleção brasileira, tinha o pessoal, a gente tinha um dinheiro do bingo, né? Eu não sei se quem é mais velho vai lembrar, quem é mais novo não. Tinha uma época que tinha os bingos, eles eram autorizados, contanto que eles passavam sem uma parte para a porcentagem. Acabou que no Brasil nada funciona direito, tiveram umas falcatruas e aí não deu certo. Mas a gente teve uma época áurea, de 94 até 2002. Né? Em 2002 já tinha acabado o bingo, mas a gente ainda tinha o Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique pondo grana. Então a gente tinha técnico, a gente tinha nutricionista, a gente tinha... Isso na seleção? Na seleção. Né? Então a gente tinha treino, então, lógico, técnicos que fugiram da Polônia, então eram caras meio radicais. Depois do treino você vomitava, era bem tenso, assim, né? Mas tinha o condicionamento físico. Né? Então você tinha treino de academia, você tinha alimentação, tinha que tomar complemento tipo centro, vitaminas, tal, né? Então a gente teve esse suporte, não muito com foco em evitar lesão, né? Nessa época isso não era muito importante, né? Então assim, mas depois começou a ter essa rendimento, né? Para rendimento não importa se você vai durar 2 anos ou 4, né? Aliás, esporte de alto nível, ele não tem nada a ver com saúde, né? Concordo. Ele é extremamente desgastante. E aí, quando eu saí da faculdade, começou a ter um lance que falava que era destreinamento, né? Que era a Ana Moser, lá do vôlei, fazia, o Maurício do vôlei fazia, o Tandy, a Hortência. Era você escolher um outro esporte, porque para quem treina e gasta um monte de caloria e é extremamente intenso, de repente você para, isso mexe muito com o teu corpo. Né? E eu não tive esse destreinamento. Né? Eu mudei para Brotas, saí da seleção mesmo em 2001, continuei remando, fui para seleções e tal, mas parei de treinar. Né? Pesava 78 quilos, hoje eu peso 98. Foram 20 quilos a mais, né? De ano a ano. Então, agora, estou voltando a treinar faz um ano para se condicionar numa condição de ser um velhinho forte. Né? Essa é a ideia. Porque é fato que tudo que usa o corpo, né, como eu falei, você percebe uma melhora quando você tem um treinamento específico. Né? Então, você faz a musculação, você faz um treinamento, você faz aquela descompensação que a gente conversou, que é fazer com que a musculatura do corpo... porque é um esporte de rendimento, não é saudável, como você falou, e é um movimento repetitivo. Sim. Então, você precisa fazer algo para tirar esse desgaste repetitivo, né? E hoje tem um controle muito maior, né?
Então a gente vê, hoje tem a escolinha aqui, né? Você é professor da escolinha aqui. Na verdade professor orientador, porque eu tenho os monitores, né? Ah, sim. Então você é o responsável pela escolinha que tem os outros... Sou responsável pela escolinha do clube de campo, que tem essa equipe nova de 12, 13 anos que está indo muito bem. Agora vai começar a aula na rede pública, né? Então é o Paulinho Zulu, o Paulo César, que vai dar aula na rede pública, porque já aconteceu isso, né? Há anos atrás no centro comunitário, muita gente se formou lá. Então vai começar essa aula de caiaque polo também. Já tem de rafting, slalom e vai começar de caiaque polo. Isso está acontecendo em algumas cidades. Legal que não é só aqui. Guararema, São Miguel Arcanjo, cidades do Paraná sempre tiveram bastante, né? Incentivo. E aí a gente está descobrindo alguns talentos, né? Por que o Paraná e o Rio Grande do Sul, a gente pega Santa Catarina ali, é maior o incentivo lá por conta do governo ou que é uma cultura de lá já, que vem com maior procura nessa modalidade aí? Então, no slalom, Três Coroas despontou, foi o primeiro lugar que teve uma associação forte, que foi a Azteca, que virou celeiro da canoagem slalom, né? Então, essa canoagem de corredeira é no Parque das Laranjeiras, lá em Três Coroas, que ela, pra você ter uma ideia, meu primeiro campeonato lá foi em 92, tocou Skank. Olha só. Na festinha, no ginásiozinho, né? Então, assim, é um evento forte. Já o Paraná é um projeto do governo que vem há muitos anos, né? Do governo do estado. Teve os Jogos Mundiais da Natureza, se eu não me engano, foi em 94 ou 95. Eles fizeram em Foz do Iguaçu, lá nas Cataratas, jogos com todos os esportes de aventura, né? E isso deixou um legado no Paraná. Então, eles têm os Jogos da Natureza ainda, que acontece no mês de outubro, novembro, e eles têm um plano de incentivo. Então, a gente tem Bolsa Atleta Estadual, a gente tem Bolsa Atleta Municipal. Olha que legal. Tem atleta de Brotas, que é federado pelo Paraná. Ele ganha lá Bolsa Atleta Estadual, Bolsa Atleta Municipal e ganha Bolsa Atleta Federal. Então, o cara tira uns 5 mil por mês, 6 mil. Profissional, né? Exatamente. Profissional. A gente vai lutar aqui para conseguir uma no município, nem que seja de R$300, pelo menos um menininho se incentiva pagar gasolina já incentiva outras pessoas, né? Isso é legal. Porque eu falei do Paraná que você comentou, porque eu percebo que várias modalidades, eu como triatleta, né, que eu participo e tal, algumas das maiores referências hoje do triatlo é do Paraná, Curitiba. Então, assim, tem outras cidades, tudo, e lá deve ter incentivo para o esporte no geral, né? Lei de incentivo estadual, né? Você vê a Itaipu, ela tem projetos gigantes, né, de esporte, assim, desde a base comunitária até o esporte de alto nível, né? E é dinheiro de imposto, né? Então, é uma lei estadual que o Estado... Está sendo bem usado, né? Que o Estado conseguiu fazer virar, né? E hoje, Rafa, você é ativo na canoagem. Qual é a modalidade, então, aqui em Brotas hoje que tem? De alunos, Olha, a gente tem o rafting, né? A gente tem o slalom, que é aquela de corredeiras, Sim. E a gente tem o caiaque polo. São as 3 modalidades que tem a escolinha e alunos. Tem 2 atletas de velocidade, que é o Genildo Napara e o Duzinho. Não sei se você conhece o Dude Grande. Com certeza. Só Ele foi pro rafting também, né? Ele rema as duas. Ah, tá. Então eu sei. Só que na velocidade ele treina muitas vezes na Bahia e aqui no Patrimônio, né? Ele vai para concentração. Quem levou ele foi o Fernando Fernandes para velocidade, né? Que ele remava velocidade, ele foi campeão mundial, o Fernando Fernandes. Eles se conheceram num programa de canoagem. E aí o Fernando Fernandes apadrinhou ele. E agora ele é bom. Fernando Fernandes que apresenta o GE, né? O Globo Esporte, né? De domingo, né? Não sei se é Globo Esporte ou... Acho que é Globo Esporte. E ele pratica canoagem ainda? Pratica menos. Eu remei com o barco dele. Ele me emprestou nessa prova de velocidade. E ele é cadeirante, né? Ele não tem o movimento do membro inferior, né? É muito legal. Ô, Rafa, fala pra mim. Hoje, você... tem um número de alunos aqui na escolinha, né? O nível dessa galera hoje, referente aí ao país,
Olha, a gente tem um nível muito bom. Não precisa, pode falar a verdade, que eles vão entender que eles têm que melhorar, se for uma crítica para eles aí. Não, a molecadinha de 13 anos, eles têm um nível muito bom, tecnicamente, 12, 13 anos. Não todos, lógico, mas os que despontaram, que são 5, 6, eles têm um nível bom, falta trabalhar a cabeça, mas qualquer moleque de 13 anos precisa trabalhar. Né? Eles pedem para eles. Né? E a gente tem 2 meninos muito bons de 18 que foram para o Pan-Americano ano passado, foram para o Pan-Americano da seleção sênior, que é acima de 21, eles têm 18, e vão para o Mundial esse ano na Alemanha, que é o Vinícius Desderá e o Lucas de Francisco. Né? Com chance de medalha mesmo. Eles remam bem, eles estão remando bem. Também falta um pouco de maturidade, lógico, mas isso falta para mim até hoje, né? Vai faltar para os meninos. Não tem jeito, né? Porque, na verdade, a experiência traz essa maturidade, né? Para uns chega, para outros nunca chega, né? Agora, uma coisa importante é que a gente tinha outras promessas, né? A seleção sub-21 de 2009, ela era toda daqui. Mas tiveram que entrar para trabalhar, né? Pararam, então acabou que eles vão um evento ou no outro só cumprir tabela, né? Mas eles eram tão bons quanto esses dois que... Não eram tão bons, mas eles eram... Esforçados igual esses que estão indo bem. Você tem, então, essa galera de 12 e 13 e vai tendo as de cima, ou são eles e esse pessoal de 18? Não, tem várias modalidades, várias idades. 15, tem 18 e aí tem os velhos, né? Que são de 22 até 50. Então, é isso que eu ia perguntar. Tem adulto que faz? Tem. No caiaque polo? Mas treina pouco. Não é aquele cara que joga pelada, né? É igual futebol de final de semana. Futebol de final de semana. Mas não vão para campeonato, nada? Vão. Quando é aqui, vem mais, né? Mas vão sim. Você vê, o pessoal de São Paulo, lá da capital, não tem jovem. É tudo gente... Talvez por ser o treinamento ser na USP, né? Lá na raia da USP, né? Eu nadei lá no dia que eu fui no... Nadou? Teve e eu vi. Bem na entrada, assim, da largada, cara, o que tinha de caiaque, assim, do lado, uma estrutura, assim, devia ter mais de 100 caiaques lá. O CPUSP, ele é forte no remo, no caiaque, e o caiaque polo está lá também, né? Mas lá eles devem ter 30, 40 atletas de caiaque polo, não é muita gente. E eles remam de sábado, né? Então, eles agora estão remando mais, porque um ou outro quer ir para o Mundial, tal, mas, e assim, por ser na USP, muito é ex-aluno, né? Que continuou ali. Continuam lá, né? E os jovens da época que eu morava em São Paulo estão lá e hoje eles são velhinhos. Legal. O esporte ele tem que ser levado para sempre, né? Independente sempre. Da modalidade que você pratique, é saúde, né, Rafa? Sim. A gente fala, como a gente falou, rendimento é uma coisa, mas o esporte recreativo ele é gostoso, ele é saudável. É importante. Né? Tanto que é a sua modalidade hoje, fora a musculação que você já faz, né? Que você faz também. Mas hoje é o teu esporte que te traz uma saúde legal, né? Sim. Você rema quantas vezes na semana, assim? 3 vezes na semana, aí pedalo, faço outras coisas também, porque eu gosto da atividade ao ar livre, né? Mas remar 3 vezes na semana. Umas 2, 3 horas, né? Caramba, que legal. Mas assim, a gente, por exemplo, muda, né? Você começa a entender coisas quando você é mais novo, você não entende. Por exemplo, a gente está querendo ir para o Mundial Master, que vai ter no Japão em 2027. Mas é mais pela balada. Lógico, você se prepara, pelo rolê. tudo, mas não o objetivo é outro, né? Então, assim... O nível é alto? Não é tão alto, né? Assim, dá para ir para competir? Não, eu digo assim, é um nível alto, mas assim, não se compara a galera de até 32, até 35, né? Mas assim, é difícil, chance de ganhar não é alta, né? Os caras que ganhavam todos os mundiais, né? A minha melhor colocação em mundial foi 9º, né? Nunca chegamos mais perto do primeiro, né? E os primeiros, quando eu fui no primeiro mundial da Austrália, quem ganhou foi a Austrália. Em Sheffield, quem ganhou foi a Austrália. Em Portugal, que eu fui outro mundial, quem ganhou foi a Austrália. No outro mundial que eu fui na Alemanha, quem ganhou foi a Inglaterra. No Mundial do Brasil, quem ganhou foi a Inglaterra. E esses caras vão estar lá. Sim, né? Mas o que vale é a amizade, assim. São os caras que a gente
remava, era da seleção brasileira, a gente foi o primeiro Pan-Americano que existiu, foi em 99, a gente ganhou. Esses caras têm 3 ou 4 que estão nessa equipe que a gente vai. Né? 99 já faz 26 anos. Né? Então, vira um hobby. Sim. Não, gostoso. Tem que ter. Larga de ser o alto nível, vira um hobby. E, de repente, se tiver um rolê desse, melhor ainda. Quando começa a prova, muda total. Vira a chave, né? Vira a chavinha. Então, a gente tenta se respeitar. Mas depois que termina a prova, aí fica tudo bem de novo. Rafa, para a gente finalizar, eu queria que você falasse, deixasse um recado aí para a galera, de repente de incentivo para os novos, de repente de experiência que você teve aí em relação a essa atividade. Deixa um recado aí para... Bom, gente, a canoagem ela tem diversas modalidades, então ela atende vários tipos de público. Né? Isso é legal. Tem a pessoa que não se destaca em nenhum esporte individual, porque talvez tenha uma condição não tão favorável física, o kayak polo ele permite que você entre. Muita gente que entra no kayak polo é gente que já não consegue mais o alto nível, porque o jogo é assim. Sim. Você não tem um Ronaldinho meio gordinho que joga bola? No kayak polo é meio parecido. Lógico, você tem que remar uns 20 minutos e tal. Mas assim, tem várias modalidades. Normalmente, diferente dos outros esportes, os educadores abraçam, porque precisa de praticante. Né? Então, esse é um dos recados. E quanto à parte da amputação, é simples, não é nada muito complicado. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail, depois o Fred coloca aí. Sim, a gente vai pôr os contatos. Eu recebo bastante e-mail de gente, né, que amputou, que vai amputar, que está na dúvida, que é uma coisa mais tabu do que problema realmente, dificuldade que elas traz. Mas é mais isso aí. Não, maravilha. Rafa, muito obrigado. Sei que teu tempo aí é correria sempre, mas é importante a gente passar a experiência sua, dica, né? E essa modalidade que está sendo aí muito bem vista, que eu tenho visto bastante gente praticar. Você que está aí, que de repente citou essas cidades aí, que queiram conhecer, vai até o local, troca ideia, como o Rafa falou. Com certeza o professor vai te atender, vai te dar uma atenção, porque precisa de gente, né? Precisa de atleta, independente do nível, da idade que você tenha. Então, o negócio é fazer esporte. E Rafa, muito obrigado. Obrigado, eu queria pessoal. te dar Obrigado, Fred. um presente aqui, que é uma camiseta do nosso Fôlego 10, e pra você divulgar pra gente aí. O projeto está começando e está andando muito bem, graças a Deus, e tem umas referências assim como você, de atleta, de pessoa, pra gente só vai crescer. Então, muito obrigado mais uma vez aí. Quero agradecer a todo mundo e procura a Confederação Brasileira de Canoagem, que você acha um clube perto de você. Com certeza. Para praticar. Galera, mais um podcast finalizando. Fica atento aos próximos aí. Até mais.